E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um capítulo da Guerra dos Mil Anos, o último arco de Bleach que tem somente no mangá. E estamos chegando nos vídeos finais aí, né? O volume de hoje que a gente vai conversar é o volume da capa 70, volume 70 aí, ó. Bacana, bonita capa, como sempre, Kubo sempre faz belas capas para o Bleach. Bem pessoal, para quem não sabe o que se trata do vídeo de hoje, a gente tem um playlist aqui que conta tudo o que aconteceu nessa última guerra dos Quinch versus Shinigamis, a última guerra, a guerra sangrenta dos 1000 anos. Está aqui na descrição. Pessoal, vamos lá então relembrar o que aconteceu no último episódio, né? Todo mundo chegou lá em um novo local, né? Onde estava dominado agora pelos Quinches, que era o antigo Palácio do Rei das Almas. Bem, pessoal, os Quinches de Elite já foram em direção a cada ponta, né? Ali da região do castelo, do novo castelo do Rei Quinch. E eles dão de cara ali, né? A turma do Ichigo dá de cara com o Askin. O Grimmjow não pensa duas vezes, já vai atacar o Askin, que sai no galeto, né? Fugindo de todo mundo ali. E aí continua nesse capítulo a mesma coisa, o Grimmjow atacando com tudo o Askin, que sai, né? No pinote. E o Grimmjow vai atrás dele dizendo que vai matar ele, que vai trucidá-lo. E o Askin não quer saber de nada. O Askin quer, ó, correr só deles, né? Bem, logo em seguida mostra Jugran conversando com um soldado do Rei Quinch, que diz ali para o Jugran que todos os Quinches de Elite que estavam ali, né, o Lilibar, o Gerald, o Ishida, já foram em direção, um em cada direção do encontro com os Shinigamis que estão vindo até aquele local ali, né? Só que o Jugran fica muito desconfiado em relação ao Ishida, ele não confia no Ishida, né? E ele fala que ele foi descuidado em deixar ele ir sozinho em direção aos Shinigamis, que ele pode estar tramando alguma coisa contra a vossa majestade. Já em seguida, nessa mesma cena, mostra esse soldado sendo atacado pelas costas, com poder de fogo, sendo derrotado ali na frente do Jugran, e quem dá de cara ali com o Jugran é o Besby. Bem, pessoal, o Besby chega ali, né, e já dá de cara com o Jugran falando que ele é um traidor, que ele sabe que aquele maldito daquele Rei Quinch fez, matou todos os Quinches que estavam lá embaixo, que foi atingido pela luz do Rei Quinch, mas aqueles que não foi atingido pela luz apenas foi retirado o seu poder, né? Foi retirado o poder que a sua majestade tinha entregue para cada um ali. E o Jugran disse que não sabia de nada, e o Besby diz, você sabia sim. E já começa a rolar uma maior luta entre os dois. Porque o Besby quer matar o Rei Quinch e o Jugran não vai permitir, pois ele é o todo protetor da sua majestade, o Rei Quinch. Bem, nesse exato momento mostra um flashback dos dois, do Jugran com o Besby. Eles eram amigos, desde criança eles eram amigos. E eles prometeram um para o outro que eles iriam derrotar o Rei Quinch. Porque nessa época o Rei Quinch tinha um grande exército na Terra, né, como humanos, e dominava todas as regiões. E ele matou muita gente. E uma dessas pessoas que o Rei Quinch matou eram famílias que pertenciam ali ao Jugran e o Besby, que foram queimadas, né, durante os ataques do Rei Quinch. Então eles prometeram desde criança que iam se vingar desse grande rei que era conhecido na época como era o Rei Quinch. Bem, eles ficam mais velhos e com o tempo aparece ali o Rei Quinch dizendo que vai criar um novo exército. O comandante do Rei Quinch, né, nesse flashback, pergunta, mas a gente já dominou tudo, meu rei, por que a gente vai querer um novo exército? Daí o Rei Quinch diz que vai criar o exército dos Stand Hitters. Daí o general dele pergunta, mas por quê? Qual é a finalidade de criar um novo exército, vossa majestade? Eu quero agora dominar a Soul Society, então preciso de indivíduos poderosos, Quinches poderosos, né? Ele começa a fazer uma seleção dos maiores guerreiros que vão se chamar o exército dos Stand Hitters. Ele vai até um vilarejo, né? Alguns Quinches vão até
alguns vilarejos e começa a recrutar algumas pessoas poderosas. E nesse exato momento, né, o Besbi se aproveita e fala: aí chegou o meu momento, né, eu vou recrutar, vou entrar junto com os Quinches para se vingar desse maldito, desse rei Quinch. E ele vai junto com o Jugra. Quando chega lá, né, eles são meio que recrutados pelo rei Quinch, mas o rei Quinch diz que ele veio mesmo atrás foi do Jugra e não do Besbi, que se considerava um cara mais forte que o Jugra nessa época, que eles eram na infância deles. O rei Quinch diz assim, ó, para o Besbi que ele só tem aquele poder porque aquele menino que estava na frente dele, que era o Jugra, tinha o mesmo poder que ele, que é o poder de conceder, distribuir pedaços da alma dele e deixar outras pessoas mais fortes. Como eles conviveram muito tempo desde criança junto, né? Então por isso que o Besbi tinha um grande poder, mas não por causa dele, e sim por causa do Jugra, que convivia com ele e distribuía sem querer o poder junto ao Besbi. E o Besbi ficou irritado: não pode, eu sou mais forte que ele, impossível, e dispara uma flecha em direção ao rei Quinch. E o Jugra segura, né? Quando ele segura, mostra a cena dele ali jovem segurando e mostra a cena deles lutando nessa parte já com a mesma cena deles segurando aquela flecha do Besbi. Bem, a luta entre os dois fica intensa, né? Mesmo tendo uma grande amizade entre os dois desde a infância, fica intensa e o Jugra em nenhum momento diz que vai deixar a Vossa Majestade. E ali acontece uma grande luta, com grandes efeitos, grandes explosões. E é claro, né, o Besbi não teria poder suficiente para derrotar o Jugra. E é derrotado, cai ali, o Jugra sem menor piedade, né, ser amigo ou não, ele dá as costas e vê o Besbi caindo ali, né, com suas últimas palavras. Bem, pessoal, mostra os outros Quinches que estavam lá também, que era a Giselle, a Lilith, que são derrotadas no final, claro, para o rei Quinch, facilmente, né? E o rei Quinch diz que ali naquele momento ele vai descansar, depois das duas estarem mortas na frente dele. Quando ele diz que vai descansar, vai repousar, os olhos dele aparecem dentro dos olhos do Jugra, né? Então eles trocam o poder. Quando a Vossa Majestade está descansando, todo aquele poder de ver o futuro tal, passa a ser do Jugra. Interessante, né? E na próxima cena mostra a continuação da luta entre o Askin contra o Grimmjow. Pessoal, o Grimmjow já está derrotado no chão, suando frio ali. Porque o Askin tem o poder do veneno, um poder bem apelão, por sinal, vocês vão entender mais pra frente aí. E o cara já está derrotado ali, sem chance nenhuma. O nosso grande Grimmjow, né? O grande rei Grimmjow não teve chance para o Askin. Pessoal, logo em seguida mostra, né, mais alguns personagens, como o Lilibarro atingindo um tiro direto no Isagi, e já também mostra o Pernida na frente do Zaraki com o Mayuri. Aí vai acontecer uma grande luta entre esses três personagens. Pessoal, quando mostra ali o Pernida, o Zaraki não pensa duas vezes e vai atacar ele com força bruta total, né? Quando o Zaraki atinge a cabeça do Pernida, o seu braço começa a se retorcer. O braço direito dele, não estava com a espada, começa a se retorcer, né? Retorce, começa a moer e o próprio Zaraki arranca seu braço, né? E daí vai atacar novamente o Pernida sem pensar, né? Mayuri ainda diz: não faça isso, tal. Ele vai sem pensar novamente atacar. Quando ele vai atacar, o Mayuri atravessa uma espada no peito do Zaraki, pelas costas dele, né? Atravessa no peito. E ninguém entende o que o Mayuri tá fazendo. O que você tá fazendo, Mayuri? Vai matar o capitão? Não, que isso, Zaraki? O Zaraki ainda xinga ele e fala: não, eu tô colocando um anestésico nele aqui pra ele se acalmar, deixa ele ali porque ele vai morrer, né? Esse cara aí tem um poder um pouco diferente e com força bruta a gente não vai derrotar ele. Aí todo mundo fica ali: ué, mas o que tá acontecendo, né? Daí o Mayuri explica que esse cara, esse Pernida, tem o poder de controlar os nervos, né? Então ele tem o poder de infiltrar os nervos do corpo da pessoa e retorcer, destruir a pessoa através dos nervos da pessoa. Então imagine a quantidade de dor que esse cara traz para uma pessoa retorcendo os nervos da pessoa.
E o Mayuri diz que para atacar nervos é fácil, né? Porque com o Pernida ele consegue distribuir os seus nervos, né? No local onde ele está lutando. Então ele joga um ácido, Mayuri, e aquele ácido pega em tudo e começa a queimar os nervos do Pernida, que se transforma, sai aquela capa e vira numa grande mão enorme. E nesse exato momento, né? O Mayuri olha e fala: ah, então você realmente é o braço esquerdo do Rei das Almas. Então o Pernida, pessoal, era o braço esquerdo do Rei das Almas. E o Mayuri mesmo explica ali que ele tem a Reiatsu muito parecido com o do Ukitake, que tinha o braço direito do Rei das Almas. Ou seja, era o mesmo ser, tinha o mesmo poder, muito parecido. Então, quando ele dá de cara ali com o Pernida e o Pernida mostra a sua verdadeira face, ele diz que já sabia que se tratava do braço esquerdo do Rei das Almas. Então eles começam a lutar, né? E o Mayuri consegue destruir algumas partes dos dedos do Pernida. Cai no chão e ele diz que vai usar como estudo aquilo ali. E ele fala que antes de vir para essa luta, ele estudou tudo sobre o Rei das Almas. Ele estudou seus pontos fortes, fracos, então ele já veio preparado para essa grande luta. Só que esses dedos que caíram no chão começam a se transformar em outras mãos e começa a aparecer várias mãos. Daí o Mayuri olha assim, já sei, e chama a sua Bankai. Pessoal, a Bankai do Mayuri vem, só que ela tá diferente, é uma Bankai modificada. O que acontece? O Mayuri constrói a sua Bankai para que tudo o que acontece ali durante as batalhas seja absorvido durante a batalha e sua Bankai aprenda, né, nasça uma nova Bankai já imune ao seu adversário. Olha que bacana. Como o Pernida atacava os nervos, né, a sua Bankai nasce com várias camadas de nervo. Então ele não consegue atacar a Bankai do Mayuri. E a Bankai do Mayuri começa a comer aquelas mãos. Começa a comer várias mãos, né? E o Mayuri, foi muito fácil. E o Mayuri começa a se gabar naquele exato momento ali. Quando de repente ele olha, a sua Bankai despedaça. E de dentro dela sai o Pernida, né? Uma cena até bem comédia, com um arco e flecha disparando. E o Pernida diz: não se esqueça que eu sou um Quinch também. Que eu sou um Quinch, na verdade. Daí o Mayuri olha assim pra ele e fala assim: você, braço esquerdo do Rei das Almas, se chamando de Quinch? Nossa, que desprezível, né? Um braço direito do Rei das Almas se achando um Quinch. Daí o Pernida fala: eu não tô entendendo o que você quer falar. Eu sou um Quinch. Por isso que eu tenho o poder Quinch. Daí o Mayuri fica pensando: o que esse cara tá falando? Olha só que interessante, pessoal, né? Essas partes do Rei das Almas, como o braço esquerdo, fala com convicção que é Quinch. Olha só que bacana, né? Deve ter um grande segredo atrás desses Rei das Almas, né? Porque não é só o Pernida dizendo que ele era o braço esquerdo e era um Quinch, e era braço esquerdo do Rei das Almas, assim como o Rei Quinch chega para o Rei das Almas e diz que ele é o seu pai. Então o Rei das Almas seria um Quinch? Então, cara, é bastante coisa pra gente estudar aí depois sobre o Rei das Almas. Mas vamos continuar a nossa história aqui. Então nisso, né, o Pernida ataca com tudo. E o Pernida começa a ficar mais forte, mais poderoso. E o Mayuri percebe que ele tá ficando diferente. E quando o Mayuri dá ali uma marcada, o Pernida ataca ele com tudo. E a Nemo aparece para ajudar ele. E ele puxa ela e diz: você não tem direito de se matar. Eu tenho o direito de dizer quando você vai ou não morrer. E ela diz: me desculpe, eu não queria ir contra o senhor, mas não tem mais, né? Você vai morrer quando eu mandar, ok? E nisso o Mayuri percebe que o Pernida, quando usa aquele poder dos nervos dele, né? Como ele usou para atacar o Zaraki e usou para atacar ele, começa a ficar mais forte. E começa a pegar lembrança desses personagens que ele atacou, como o Zaraki. Então ele começa a aprender a força do Zaraki. Então o Pernida vira um cara muito poderoso, né?
Quando de repente ele olha para trás, ele dá mais uma marcada, porque o Mayuri ali naquele exato momento, ele fica lutando e já pensando em estratégias e analisando o seu inimigo. Então quando ele olha assim, tem uma grande mão vindo atacar ele com tudo assim para esmagar. E a Nemo grita: "Cuidado, Mayuri-sama, cuidado!" E acaba o nosso volume aí, o volume 70 de Bleach. Bem, pessoal, tá tendo uma luta fantástica entre o Mayuri, o cara mais inteligente, o cientista, um dos cientistas mais inteligentes, ele e o Urahara, né, são grandes cientistas inteligentes dentro do universo Bleach. Cara, uma luta bem estratégica entre os dois. O Mayuri estudou o seu inimigo antes de ir pra guerra, então ele não tirou aquelas coisas do nada. Ele foi no centro de pesquisas lá, foi atrás da biblioteca e estudou tudo sobre o Rei das Almas, como que eram as partes do Rei das Almas antes de entrar em combate. Então ele foi preparado para lutar contra a Elite, contra o que pudesse vir do Rei das Almas, né? Foi isso que a gente viu nesse capítulo aí. Foi um ótimo capítulo, tivemos ali um pouco da história do Besbi com o Jugram, que eram amigos, né, da infância, o porquê que o Jugram tem um grande poder de compartilhar, igual o Rei Quinch. Então tivemos um bom volume e tá vindo, cara, tá ficando legal, né? A gente tá acompanhando a história e está bem legal aí. Bem, pessoal, muito obrigado por assistir, não perca os próximos vídeos, né? Vou trazer mais coisas ainda esse final de semana para vocês. E, claro, deixa seu like, compartilhe e traga mais amigos aqui para o canal da Bleach Brasil e Animes. Muito obrigado por assistir, não deixe de deixar aquele like. Bancai, galera! Tchau!